Conexão Líder. Papo de Política. 12h46, estamos de volta com o programa Conexão Líder, com o quadro Papo de Política. Hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Ubá, Paulo Veloso, pelo Partido dos Trabalhadores. Paulo, agora já pode falar, pré-candidato, já está resolvido no PT. Aliás, uma das grandes questões que os pré-candidatos acabam enfrentando é a questão interna dos partidos, até se tornar pré-candidato. E a partir do momento que se torna um pré-candidato, é hora de unir forças, todo mundo, para poder consolidar realmente a candidatura. Pelo que a gente tem acompanhado das notícias, no PT agora está resolvido, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Badal. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Uma boa tarde a todos e a todas também que nos acompanham. Essa questão da disputa, no caso do Partido dos Trabalhadores, é uma questão um pouco diferente, né? Uhum. É uma questão mais democrática. Nós temos quase 700 filiados em Ubá. Uhum. Todos os filiados têm voz e voto, e isso obviamente faz um barulho maior. Uhum. Né? Os demais partidos são comissões, 5, 6, 8 pessoas. Tem partido que só indica, falei. Só indica. No nosso caso, não. No nosso caso, é uma questão bem democrática mesmo. Qualquer filiado pode colocar o nome à disposição. Isso gera um barulho. Algumas pessoas entendem isso como briga. Nós chamamos isso de democracia. Né? A democracia. A gente defende muito isso, a gente briga muito por isso. E a gente acredita que a melhor maneira de ser democrática é você facilitar o acesso de todos, né? A disputa. No nosso caso, nós tivemos a disputa, ela já se encerrou. Agora é hora de pregar a união, né? Juntar forças. O adversário agora é outro. Então a gente esse aí já é passado. A gente já não discute essa questão mais dentro do partido. A gente olha para frente, porque todas as pessoas que estão filiadas ao partido têm o mesmo objetivo, e obviamente a gente não pode ficar estendendo, né, a disputa para o momento posterior a ele. Então hoje essa questão da candidatura no partido já é definida, já é decidida. O professor Paulo Veloso vai estar defendendo o Partido dos Trabalhadores nesse pleito 2024. Certo. Paulo, como é que faz a composição? Porque às vezes o PT gosta de sair a chapa puro sangue, como eu costumo dizer, mas é muito importante também somar forças, né? Como é que estão as conversas nesse sentido? Já tem o vice definido ou já tem alguma conversa? Até porque a gente vai ter vários candidatos em Ubá, ou alguns, num espectro assim, mais voltado à esquerda. A gente tem o professor D'Amato, que é um professor, a gente sabe, querendo ou não, mas fala, tá ali, mas a gente imagina que está ali voltado para uma centro-esquerda. A gente tem o Rogério, que declaradamente é de esquerda também, e outros candidatos também que estão, né, pleiteando. Você vê a chance, talvez, de algum deles abrir mão, compor? Vocês têm conversado? Você abriria a mão para ser vice de algum deles também, caso tivesse alguma proposta nesse sentido? Como é que estão as conversas de somar forças nesse momento? Veja bem, Manuel, a gente precisa entender que política você faz com conversas. Não adianta qualquer candidato nenhum falar eu vou sozinho, que ele não vai caminhar. Né? Nós aprendemos muito com isso. O Partido dos Trabalhadores é um partido, o maior partido de esquerda da América Latina, não é à toa. É porque a gente negocia, a gente discute essas questões. Claro que a gente vai procurar as forças progressistas de Ubá para conversar, para sentar, para debater. Nós temos uma discussão hoje que dentro do partido, o nome do professor Paulo Veloso é o que vai representar a chapa em cabeça de chapa. Mas a gente precisa conversar com todo mundo, as pessoas mais de centro, mais de esquerda. Por exemplo, no caso que falou o professor, não sei, eu acho que ele é da direita também. Mas de qualquer maneira, até pelo fato de ser um professor, aí tem um viés, pelo menos para ter um viés mais para a esquerda. Mas de qualquer maneira, o que nós estamos fazendo agora é buscar uma aproximação de todas as forças políticas de Ubá. A gente não faz política caminhando sozinho. O que nós precisamos fazer nesse momento é tentar unir um grupo maior possível de pessoas que têm uma certa aderência com a nossa visão política, com a maneira nossa de encarar a sociedade. Nós entendemos que Ubá precisa buscar um novo rumo. A nossa cidade realmente ela está numa situação muito difícil, muito precarizada. Eu ando bairro por bairro em Ubá. Nós estamos fazendo agora uma roda de conversa nos bairros, conversando com as lideranças, e olha, a situação realmente é muito complicada. Então a questão de infraestrutura, a questão de esgoto, a questão de água. Você vê, por exemplo, a nossa questão do tratamento de esgoto, o esgoto era uma taxa, virou um imposto. Porque a diferença de taxa para imposto é que taxa ela tem uma contrapartida.
Sim. Né? Então, para você cobrar uma taxa de iluminação pública, você paga pela iluminação. Isso é taxa. Agora, imposto, ele não tem contrapartida da prestação de um serviço. No caso do esgoto em Ubá, ele virou um imposto. Nós pagamos pelo tratamento de esgoto sem que nós tenhamos uma contrapartida desse tratamento. E se nós olharmos o cronograma de execução da obra, do tratamento, a gente percebe que ele está totalmente fora do cronograma. Está atrasado. Eu tenho isso sobre a minha mesa, eu estudo esse cronograma das Copasa, questão de transporte público em Ubá. Eu sou um estudioso dessa questão, até porque eu estou pleiteando, né, vou disputar a Prefeitura de Ubá. E eu acredito que para todos esses grandes problemas não é possível você equacionar sozinho. Então você precisa conversar com as diversas forças políticas para você ter força para você conseguir solucionar esses problemas. Chegar e desfazer um contrato da Copasa não é por simples desfazer. Né? Você precisa ter segurança jurídica. Tem muita responsabilidade. Exatamente. Aí, né? O que nós precisamos hoje é colocar uma fiscalização para todo erro que for cometido ser notificada, para aí sim você ganhar força para na frente entrar com o processo, se é que for necessário fazer isso. Certo. As conversas de bastidores acontecem muito, foi ventilado, talvez você teria uma parceria com o ex-prefeito Vadim Baião. Como é que está a sua conversa com o Vadim Baião nesse sentido? E realmente existe essa conversa ou não? Isso é papo furado de internet e pessoas especulando. Não, conversar com o Vadim, a conversa com o Vadim tem, eu sou amigo dele, eu converso muito com ele. Mas sobre essa questão, não, a gente conversa com todo mundo. O Vadim talvez seja a maior liderança da esquerda na região. Então a gente precisa entender isso, nós precisamos respeitar a história dele. A história do Vadim, a história do Dirceu, né? Foi prefeito por 2 vezes, foi deputado, ambos foram deputados, um federal e outro estadual. Muita experiência. Tem muita experiência, a gente não pode de jeito nenhum, né, querer menosprezar a importância dessas pessoas para a nossa história. Com certeza. Agora, politicamente tudo é momento. Eu acredito que o momento da eleição de Ubá atual é um momento de uma cara nova, alguém que esteja preparado e que esteja com fôlego e com disposição para enfrentar esses problemas com qualidade. Então eu sou uma pessoa, sabe, que eu tenho uma dificuldade eu sou muito hiperativo. E eu acho que o político ele precisa sair da zona de conforto. Então eu olho para a cidade de Ubá e falo, poxa vida, eu posso fazer mais, eu posso contribuir, eu tenho preparo para isso, eu preparei 50 anos da minha vida para isso. Então eu acho que a gente precisa conversar com todo mundo, mas eu acho que esse momento, na minha modesta opinião, esse momento é um momento de uma cara nova. Mas o Vadim, o Dirceu, né, e outros nomes da política, é claro que a gente precisa conversar, porque a experiência deles, ela é importante para a cidade. Certo. Nesse caso, vamos supor que o Vadim venha como candidato também. O voto da esquerda, você acha que as pessoas, esse voto ideológico vai fazer diferença? Porque tem gente que fala assim, mas eleitor na eleição municipal não pensa muito se é esquerda ou direita, está mais preocupado com a questão do candidato em si e tal. Mas como o Brasil está muito polarizado, as pessoas estão muito inflamadas, né, e defendendo isso, e os candidatos aqui, conforme já citei até o próprio professor D'Amato, o Rogério, aí tem o Vadim, aí no caso você também, só que eu falei já são 4 candidatos com uma tendência à esquerda. Isso não pode talvez dividir demais os votos da esquerda e acabar prejudicando? Não seria o momento talvez de juntar essas forças aí para quem tem, até porque a esquerda em Ubá tem uma força, não por acaso o Vadim foi prefeito por 2 mandatos, não por acaso o Lula ganhou em Ubá também, deputados do PT são muito bem votados aqui e partidos de esquerda de forma geral. A gente sabe que a força sindical tem uma importância muito grande aqui, o professorado aqui tem uma força muito grande, é uma força muito grande aqui, mas isso não pode prejudicar também as candidaturas de esquerda, pulverizando esses votos? Então, eu acho que a primeira coisa é que o momento ele não é momento de radicalizar. Eu acho que essa polarização Lula-Bolsonaro ela já passou. Hoje nós temos que olhar para... Passou mesmo, Paulo? Tô vendo, tá tão desagradável a gente abrir a internet. Qualquer assunto, o cara vai falar de novela. Entra alguém comentando sobre isso. E não é só... desculpe ter te cortado, mas é porque essa polarização, ela tá muito chata e perde o foco daquilo que realmente a gente precisa, que é trazer soluções para as questões, conforme você citou aí. Copasa, a gente pagar essa taxa que virou um imposto também, que eu acho um absurdo, que infelizmente é uma das grandes falhas desse contrato, não ter ficado definido, que a gente só pagaria depois que o serviço estivesse realmente sendo realizado. Isso é uma grande falha e que dói no nosso bolso. A gente tem que pagar
uma conta de água duplicada, porque ela duplica a nossa conta, sem ter a contrapartida que ainda não está. A gente tem que focar nessas soluções. Mas eu acho que a questão da polarização, a gente precisa fazer um discurso de quebrar isso. Eu acho que a polarização não contribui nada para o Ubá. Nós precisamos, na verdade, hoje, ô Badaró, é recuperar, nós precisamos unir as forças políticas, não só de Ubá, mas da região, porque nós perdemos a nossa força econômica. A Zona da Mata já foi uma região que participava com o maior percentual no PIB, na geração de riqueza do estado, e hoje nós só ganhamos do norte de Minas. Então, por quê? Nós perdemos o nosso protagonismo político. Nós não somos. E o Ubá é para ser liderança econômica e política regional. Porque se você olhar, por exemplo, na saúde, que você estava falando há pouco com o prefeito Dominguinhos, né, tudo concentra em Ubá. Então a saúde concentra, a economia concentra, por que não a política? Então nós precisamos disso. Então todas essas forças que estão participando, eu tenho certeza que são pessoas que querem participar, querem colocar o nome, que querem contribuir. Eu acho que talvez chegar lá na frente, se a gente conseguir polarizar com as pessoas da esquerda, eu acho que a gente não existe a maneira de polarizar com quem pensa como a gente. Claro que vai haver uma certa polarização no discurso, mas eu acredito que trazer isso para o Ubá hoje não contribui em nada. Se você pegar esses nomes que você citou, são nomes importantes que vai participar, serão atores importantes no processo, e a gente vai tentar conversar com todo mundo, porque eu acho que nem eles, nem a gente sozinho, a gente vai atingir o objetivo nosso, que é vencer as eleições. Então, se a esquerda quer vencer a direita, nós precisamos, obviamente, nos unir, porque a direita vai vir mais unida, parece, né, do que está a esquerda. A esquerda está um pouco fragmentada nesse momento. Mas eu acho que isso é decorrência do processo mesmo. Todo mundo quer contribuir, todo mundo quer participar, mas nós não abrimos mão de participar desse processo de uma maneira bastante efetiva, com bastante força. O Ubá é uma cidade que ela precisa recuperar o seu protagonismo. E para isso, hoje, eu acho que nós temos... eu uso uma frase que é mais ou menos assim, sabe? O Ubá pode muito mais. Mas pode mesmo. Nós temos força econômica para melhorar, para representar, para ter políticos, né, influentes na nossa região. E aqui, se nós conseguirmos nos unir, a esquerda e o centro-esquerda, eu acho que nós faríamos uma candidatura muito mais forte. A gente está aberto a discutir, a conversar com todo mundo, porque o que nós queremos é contribuir, né? A candidatura nossa, eu sempre falo por aí que a gente está ao lado do povo. Nós estamos fazendo uma roda de conversas nos bairros de Ubá para a gente primeiro ouvir o que o povo de Ubá quer dizer. Nós queremos fazer política de fora para dentro. Nós não queremos sair aqui do centro para fazer política para fora. E sim ouvir a população para mostrar para elas as nossas ideias, os nossos projetos, e a partir daí a gente convencer as pessoas também que a nossa candidatura é viável, que a gente poderia caminhar junto. E como é que tem sido essas rodas de conversa? Porque hoje em dia, procurar alguém para falar de política, falar, ai meu Deus, lá vem. É difícil, né? É difícil. Eu falo que é um grande desafio. Eu admiro muito quem se coloca como um pré-candidato e como um candidato, e principalmente na pré-candidatura, que quando está no momento da candidatura, ainda tem aquela empolgação. Mas a pré-candidatura, ela é difícil, ela é doída, ela é cruel muitas vezes, que as pessoas não querem falar de política e tudo. É um grande desafio também, né, Paulo? As pessoas têm que entender que tudo nessa vida é resolvido com a política. Exatamente. Ou se resolve com a guerra ou com a política. Sai as armas, entra os políticos para resolver os problemas. A nível municipal não é muito diferente. Então já as pessoas precisam entender que ou elas participam ou elas vão dar uma procuração para alguém decidir em seu lugar. Eu saio para essas reuniões, seja com 2, com 5, com 10 ou com 100 pessoas, com a mesma motivação. A ideia é ouvir aquelas pessoas que querem participar, porque isso tem que ser um ato, né, de vontade. Eu não posso, vai lá que vai ter uma cerveja, vai ter um cafezinho depois. A ideia não é essa. A ideia é fazer um levantamento das demandas, dos problemas dos bairros, dos problemas da nossa cidade, que são muitos, né? Basta de quem andar na rua, ver a questão dos buracos na rua, as nossas praças, as nossas ruas, as nossas avenidas, a gente vai perceber. E nós temos problema, nós falamos aqui, nós falamos, por exemplo, do saneamento básico, no caso do esgoto, nós temos um gargalo muito maior hoje, que é o esgoto rural. Né? Nós não temos infraestrutura, nós precisamos ter um projeto para o Ubá
para o saneamento básico no meio rural. 80%, 90% das casas do meio rural ou é fossa ou despeja o esgoto diretamente nos córregos, nos cursos d'água. Essa água vem para cá, essa água acaba a gente consome ela aqui embaixo, que ela vai ser tratada lá em cima. Isso gera um custo muito maior. Então nós precisamos levar também qualidade de vida para as pessoas do meio rural, porque cada real investido no saneamento economiza 4 na saúde. Essa é uma estatística muito importante que as pessoas precisam entender. Então eu acredito que se a gente caminhar, levando propostas às pessoas, mas primeiro escutando. Nós vamos fazer um processo de escutação. Primeiro nós vamos escutar a população enquanto nós estamos em pré-campanha, para depois sim a gente montar o nosso projeto, que seja uma coisa que atenda de uma maneira mínima a nossa sociedade, para ter um projeto de maior qualidade, porque a gente, na verdade, dentro do nosso partido, primeiro nós falamos nas questões sociais. Nós não temos mais projetos sociais nos bairros. Nós precisamos oferecer para as populações da periferia, nós precisamos levar projetos sociais, porque as crianças da periferia, elas ficam muito vulneráveis, né, às influências de drogas e outras influências. Então nós precisamos levar projetos sociais, nós precisamos ter umas quadras funcionando, nós precisamos ter uma escolinha de futebol, uma aula de música, um curso de padeiro, de eletricista, sabe, de coisas para levar, para ocupar esses jovens. Porque às vezes o pai e a mãe saem para trabalhar e fica lá pensando no trabalho, meu Deus, o que meu filho está fazendo nessa hora? Isso desmotiva, prejudica até a produtividade desse trabalhador. Com certeza. Paulo, você não é nascido em Ubá, é bom até explicar um pouquinho de sua carreira. Você é muito conhecido como o Paulo que dava aula na FAGOC. O pessoal sempre fala isso, Paulo Veloso da FAGOC. Que eu costumo falar, ontem eu mesmo estava conversando com o Heraldo aqui, eu falei, o sobrenome pra gente tirar, eu era o Badaró da TV, agora é o Badaró da rádio, você fica com aquele sobrenome, mesmo que você não esteja mais trabalhando no lugar. Mas conta um pouquinho da sua carreira também, para o pessoal que ainda não te conhece, poder te conhecer um pouquinho e saber dessa sua história com o Ubá também, que vem de longa data. Eu vou resumir basicamente assim a minha formação, porque na minha formação fala um pouco do que eu faço. Né? Eu sou formado em economia pela Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado, fiz uma parte de doutorado em economia e larguei, sou formado também em administração de empresas e sou bacharel em direito. E trabalhei, eu tenho 25 anos como professor universitário, né, tenho vários artigos na área de economia, tenho 2 livros em parceria com outras pessoas, com professores lá do Rio Grande do Sul, que é uma participação, um livro feito por várias mãos, e trabalho dentro de sala de aula há mais de 20 anos e como consultor de empresas, trabalho como palestrante por aí, e na verdade já fui um pouco empresário. A ideia nossa é de colocar o nosso nome à disposição, porque eu acho que a nossa formação, a formação do professor Paulo Veloso, ela tem muita aderência, né? E na verdade, para ser o prefeito, não tem necessariamente que ter essa ou aquela formação. Mas se você puder unir aqui os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas expertises, algo que você vai fazer no dia a dia, ela pode contribuir, né? Eu diria que quem não tem a formação em economia, administração e direito, talvez tivesse um trabalho maior para fazer alguma coisa que de repente eu teria condições de fazer de uma maneira mais simples, por ter uma formação específica para isso. Mas eu estou aqui em Ubá há 25 anos, aliás, 24 anos que eu moro em Ubá. Nós viemos para cá para início da faculdade. Eu nasci numa cidade pequenininha que chama Porto Firme, depois de Viçosa. Mas muita gente associa a Viçosa, né? A sua vida foi muito embasada em Viçosa. Foi. Eu costumo dizer para as pessoas que aos 11 anos de idade eu era aquele menino magrelinho que andava pelas ruas de Viçosa vendendo picolé. Tinha uma sorveteria que chamava Creola, já pode até falar o nome que ela não existe mais. Sim. E eu era o melhor vendedor de picolé da Creola. Já fui sempre ganhava uns picolézinhos a mais no final do dia, porque eu era bom para vender mesmo. Então a gente tem uma origem muito humilde, a gente vem para cá, né, a gente se prepara. Eu tenho 56 anos, eu me preparei durante pelo menos 50 para estar colocando meu nome à disposição hoje. Eu tenho uma vida dentro da sala de aula e nesse meio, né, empresarial, e eu acho que para alguém que saiu da roça
e que teve uma vida muito simples. A gente avançou bastante e é isso que eu quero para Ubá, é isso que eu quero para meus filhos, né? Eu tenho família em Ubá, eu não estou aqui de paraquedas, né? Eu sou casado aqui, tenho os 2 filhos, né, que estudam, que têm uma vida aqui. Então a ideia nossa é contribuir com a nossa cidade, com a minha experiência, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu preparei na vida ao longo desses 56 anos. Muito bem, professor Paulo Veloso, o nosso papo de política dessa semana. Pessoal, agradeço aqui sua presença e no decorrer aí da campanha, quando estiver consolidado as campanhas também, convido a voltar. Nós teremos o debate aqui da Líder e teremos também as entrevistas com os candidatos no momento certo. Fique muito à vontade, sinta-se muito acolhido aqui nessa casa. Eu que te agradeço, eu agradeço vocês pelo espaço. É sempre muito importante isso que vocês fazem aqui, de abrir portas para as pessoas se apresentarem. É muito democrático, é muito bonito e é muito importante para o processo eleitoral. Eu agradeço a você e a todos e deixo um abraço aqui para toda a população de Ubá. Muito bem, professor Paulo Veloso, pré-candidato à Prefeitura de Ubá pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Vou ficando por aqui, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão, tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência